Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu querido, minha querida, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindas. E chegou mais um podcast aqui da Ciclabscast, com apoio e patrocínio do nosso grande patrocinador master aqui, que é o Cicobi Crédito Capital, que acredita nesse projeto, né? Onde a gente aqui, eu sempre reconheço muito essa parceria, porque é uma parceria aqui desde o nascimento da Ciclabs. E hoje, como vocês já viram aí, o nosso tema, a gente está com um cara aqui que manja de inovação, está aí dentro do setor público agora, está resolvendo muitos problemas que a gente tem aqui na nossa cidade de Cascavel. Nós estamos hoje aqui com o Henrique, mas já eu vou pedir para ele, que é vice-prefeito de Cascavel, se apresentar aqui para vocês. Henrique, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que sua agenda aí é corridíssima, mas muito obrigado por atender esse nosso convite para estar aqui conosco. Obrigado, Vinícius, pela recepção. Obrigado a toda a audiência do ASIC Labscast. Feliz de estar aqui. Eu que venho originalmente do meio da inovação, agora estou no serviço público como funcionário de todo mundo que está nos assistindo. É uma honra mesmo estar aqui. Realmente a agenda, felizmente, é bastante corrida. As demandas na cidade são muitas. Eu, como vice-prefeito, tenho sido bastante atuante, algo que não necessariamente é tão tradicional para vice-prefeitos, né? Até a nível regional, mas é um trabalho que tem feito a diferença e eu tenho podido interagir muito com grandes empresas, referências inovadoras aqui de Cascavel, que desenvolvem cada vez mais a economia da cidade. Estou muito feliz de estar aqui e de poder contar um pouco mais desse trabalho aí para toda a tua audiência. Maravilha, maravilha. Henrique, eu já queria começar, Henrique Mecabor, abrindo aqui com uma pergunta para você. Quem que é o Henrique? Nós sabemos aí que o Henrique já foi, eu sei, né, que o Henrique já foi sócio de startup, inclusive uma das grandes startups aí de referência dentro do nosso município, né, que está mandando tecnologia para fora, está vendendo para muitos municípios aí. Mas também já teve outras atuações aí, até internacionais aí, que eu me lembro que a primeira vez que eu conversei, que você se apresentou aqui na nossa reunião de diretoria aqui da SIC, e eu lembro que você comentou algumas coisas aí, até o envolvimento junto no Banco Central aí, enfim. Mas eu quero que você conte para nós um pouquinho da tua trajetória, Henrique. Claro, eu nasci e cresci aqui em Cascavel, tenho 28 anos hoje, ainda bastante jovem. Nasci aqui em 1996, cresci aqui na cidade, lá no Parque São Paulo, depois me mudei para o centro da cidade e com 20 anos, depois de alguns anos de engenharia civil, eu passei a gostar muito de política como tema, né? Sempre me interessei a nível de acompanhar noticiário, mas decidi que queria focar em problemas de política pública, né? Entendendo a política, o governo, as políticas públicas como grandes ferramentas de transformação, se forem usadas de maneira técnica, né? E baseada em dados, enfim, muito bem preparada academicamente. Então, consegui uma bolsa de estudos para ir para o exterior. Com 20 anos, larguei o curso de engenharia civil aqui no Unioeste, fui para o Canadá, estudei economia, finanças, ciência política. A partir dali, consegui uma nova bolsa para um mestrado em economia. Lá fora eu pude trabalhar com política pública, com mão na massa mesmo. Fui à ONU 2 vezes representando a juventude, trabalhei junto ao Banco Central do Canadá, fui consultor econômico de agências do governo canadense, do governo americano, mas eventualmente eu decidi que queria voltar. Queria voltar porque eu sentia que aqueles problemas não eram meus, porque eu era brasileiro, não era canadense. Queria voltar porque entendia que aqueles problemas eram muito pequenos, né, comparados aos que nós temos de nível estrutural aqui no Brasil. Então, decidi que voltaria para atuar com o setor público e eu conheci esse setor público mais de perto no primeiro estágio que eu fiz enquanto morava fora do país, porque nas férias eu vim para cá ficar voluntariamente em Brasília por alguns meses, vi de perto como funcionava a Câmara dos Deputados e vi que ela precisava de mudança, precisava desse perfil mais técnico, mais preparado para a política. Porque a legislação que é definida lá em cima cascateia para o país inteiro e nem sempre quem está lá debatendo as matérias tem conhecimento técnico. Eu voltei, mas também não queria cair de paraquedas já num debate de nível nacional. Eu queria, de fato, conhecer o chão de fábrica do serviço público, conhecer o que é o dia a dia do serviço público aqui no Brasil, que era uma vivência que eu não tinha. Então, voltando aqui para Cascavel, eu passei a ser diretor e por meio do meu trabalho fui desbloqueando cotas ali, virei sócio-diretor da Prova Digital, startup aqui de Cascavel, que é do nosso ecossistema de inovação, já enfim, era um bebê aqui que passeava por dentro do ASIC Labs e que hoje exporta tecnologia de gestão pública para mais de 80 cidades do Brasil inteiro, incluindo aí grandes cidades, São Paulo capital,
Florianópolis, enfim, teríamos aí vários grandes exemplos que vários deles se materializaram, inclusive quando eu estava lá como diretor. Foi um período de um trabalho muito consultivo, visitando dezenas de municípios, conversando com os servidores, entendendo mais por que a nossa burocracia pesa tanto, por que nós vemos tantas pilhas de papel, quais são os gargalos para facilitar a vida do cidadão e do servidor que está lá e não entende por que na vida dele ele usa o banco pelo aplicativo, vê vídeo on demand ali no computador, no celular, na TV, mas chega no trabalho e tem uma muralha de papel em cima da mesa dele. Nós queríamos trazer o setor público brasileiro, e a prova ainda faz isso com muito sucesso, trazer para o século XXI, né? Alinhar a vida dos servidores do cidadão junto ao ente público, a vida que ele já tem no seu dia a dia, tudo na palma da mão. Isso foi super bem sucedido, né? Eu eventualmente vendi minhas cotas de volta à tesouraria da startup, no momento ali de captação de recursos. A startup vai super bem, já está se estruturando até onde tem ouvido para uma nova rodada de investimentos, né, para receber novos aportes aí de fundos de São Paulo, do exterior. Mas eu daí em 2022 decidi dar esse passo de disputar uma eleição. Fui candidato a deputado federal, me surpreendi muito positivamente com a receptividade das pessoas a essa ideia de uma política com representantes mais jovens, mais tecnicamente preparados, né, que tem um currículo para ser de fato esse funcionário de todo mundo, que prioriza como vai ser gasto o dinheiro que é de todos nós, que sai de cada empresa associada aqui à SIC. Então, tive um resultado bem expressivo eleitoralmente aqui em Cascavel e no estado inteiro, em cerca aí de 200 e poucas cidades. Foram arredondando 16 mil votos aqui, 12 mil votos fora. E isso me cacifou, é claro, para participar de fato do meio político local, nesse processo para me aproximar de uma gestão que era super bem avaliada, do prefeito Paranhos com o vice-prefeito Renato, e eventualmente virar o candidato a vice-prefeito junto ao então vice-prefeito Renato Silva, que hoje é o prefeito, dando continuidade a esse trabalho do Paranhos, que teve muito essa marca de ser um trabalho técnico, de ser um trabalho que olhou para a inovação, que, digamos assim, talvez... Acho que não é uma propaganda exagerada de maneira nenhuma. Tirou do limbo assim, a Fundetec, trazendo ela para essa frente de inovação, dessa frente de divulgação de conhecimento, de letramento digital. E é esse trabalho que nós queremos agora continuar para que a cidade continue tão pujante. Perfeito, Henrique. E você sabe que você traz aqui um olhar que eu acho que é muito importante quando a gente está falando de sucessão aí de governos, né? Você assume, jovem, né, 28 anos de idade, assume, minha idade quase, eu tenho 27 anos de idade, assume um grande desafio, porque quando Cascavel termina o mandato do Paranhos e Renato Silva, Cascavel já é uma potência. O ecossistema local de inovação de Cascavel, do oeste do Paraná, foi consolidado como o melhor ecossistema de inovação do Brasil, né? Então, com startups, assim, além da prova digital, que é uma que você fez parte aí do time, mas, assim, inclusive já vou deixar meu convite aqui pra gente trazer o Marco aqui para fazer um bate-papo aqui, um pouco sobre a prova também, mas nós temos muitas startups que estão aí a nível nacional, né? Soube recentemente que o Shark Tank veio aqui em Cascavel buscar algumas startups para levar, né? A gente tem aí alguma movimentação do BRICS aí, buscando startups da nossa região para expor, né? Para o BRICS aí, que são os países aí que fazem parte desse bloco de desenvolvimento econômico, China, Índia, Brasil, África do Sul, e talvez falta alguém, Rússia, né? Também faz parte. Então, veja que o nosso ecossistema, ele tem todo esse olhar, né? A gente tem vários holofortes aqui, mirados aqui, para quando a gente fala de oeste do Paraná. Com esse desafio, né? Quais são as próximas empreitadas que você e toda a equipe, Renato Silva, toda a equipe Fundetec, respondendo pela a inovação, agência de inteligência e fomento também, o que tá na pauta, assim, se a gente fosse falar do planejamento estratégico de vocês aí para os próximos 4 anos, né? Quais são os top 5, top 3, enfim, itens aí que estão nesse planejamento? Nós temos hoje um grande norte de trabalho, e isso integra muito também, como você citou, essa autarquia tão jovem, tão recente, que é a Agência de Inteligência e Fomento, que surge, inclusive, do seio da sociedade civil, na Codesc, para se materializar a autarquia, ter pessoa jurídica própria e trabalhar o desenvolvimento econômico da cidade. Nós temos esse norte alinhado também à Fundetec, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esse norte de solidificar que Cascavel hoje está na vitrine para o Brasil todo,
sendo referência em muitas áreas que muitas vezes a própria população de Cascavel não imagina. O nosso agronegócio já é escancaradamente um dos melhores do Brasil e nós somos reconhecidos por isso. Mas eu tenho visitado muitas empresas que eu não tinha ideia que existiam aqui e que atendiam não só o país todo, mas até às vezes vão além das nossas fronteiras. Temos aqui moveleiros que são referência nacional, temos clínica de fisioterapia que tem uma metodologia desenvolvida aqui em Cascavel que já está lá nos Estados Unidos. Temos aqui a maior industrializadora de equipamentos de trituração de papel. Eu não imaginava. Temos aqui referências em arquivo, né, de documentos. Temos aqui referências tecnológicas, como a Prova, que vendem tecnologia hoje para a gestão pública no Brasil inteiro. É realmente impressionante ser aqui de Cascavel e viver esse momento na cidade, onde nós somos referência na saúde, onde nós temos, né, na oncologia em especial, com o CEONC, com o OPECAM, e viver esse momento onde nós temos tantas potencialidades ainda a serem exploradas. Então, é claro que isso é um trabalho de muita responsabilidade, mas nós estamos, inclusive, via Agência de Inteligência e Fomento, num trabalho consultivo agora de entender tecnicamente a potencialidade de cada distrito, para além do agro, com o que as nossas zonas rurais, os nossos distritos mais afastados da cidade, podem nos ajudar e como nós podemos ajudar eles para fomentar desenvolvimento econômico vocacionado. Para além do agro, o que eles têm de vocação, o que eles têm de diferencial, o que eles têm de vantagem competitiva, comparativa em termos geográficos, em termos culturais, que podem permitir ainda mais que a economia cresça aqui, porque é difícil manter esse crescimento acelerado. E cada vez mais, por meio dessas entrevistas, nós temos respostas assim, surpreendentes, temos descoberto mais e mais gemas, assim, joias raras aqui em Cascavel. Então é um trabalho muito feliz e que tem sido amparado, claro, pelo ecossistema de inovação como um todo. A gente olha aqui a nível de região, o Iguaçu Vale é esse monstro, né, que perpassa aí Cascavel, Medianeira, Foz do Iguaçu, que ampara todo mundo que quer pensar em inovação na região. Aqui em Cascavel nós estamos muito bem fundacionados, digamos assim, com o Espaço Impulso da Copavel, com a SIC Labs, fenomenal, com a própria Fundetec, que lançou agora o Radar da Inovação, tendo a SIC Labs como parceira, aportando aí cotas de R$20 mil para estruturação de ideias inovadoras em negócios, de fato, que possam captar recursos, que possam ir a mercado. É muito raro você ter uma prefeitura que aporte recurso público no desenvolvimento de empresas, ideias inovadoras, mas ainda embrionárias. E aqui em Cascavel nós temos esse nível de maturidade. Há todo esse ecossistema, em especial amparado aí por essa tríplice coroa aí da Fundetec, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Agência de Inteligência e Fomento, que ampara um ambiente produtivo muito positivo, em paralelo a uma gestão que tenta cada vez mais automatizar, digitalizar, desburocratizar. Cascavel é essa terra de oportunidade para outras regiões do país, parece quase um oásis de desenvolvimento. E manter nesse ritmo, de fato, é muito complexo. Mas com a experiência do prefeito e, claro, com a minha veia de inovação, meu conhecimento de uma gestão mais moderna, enxuta, eu acho que nós podemos manter esse ritmo. E você sabe, Henrique, isso que você trouxe aqui, eu acho que é muito importante, porque a gente complementa algo que é fundamental. Quando a gente olha a inovação por si só, você gerar coisas novas pode ou não dar dinheiro, pode ou não gerar desenvolvimento econômico. Mas quando você conecta inovação, tecnologia, e aí quero brincar já dizendo que inovação e tecnologia nem sempre estão conectados, né? E não é a mesma coisa. Mas quando a gente conecta inovação, tecnologia e o olhar para o desenvolvimento econômico, isso a gente tem esse tripé muito bem estruturado para pensar a longo prazo, né? E aí quero parabenizar você, o Renato e toda a equipe que construiu e está construindo esse olhar para a inteligência e fomento, né, com o Everton lá, grande amigo nosso, manda um abraço aqui pro Everton aqui, que tá sempre acompanhando nosso podcast aqui, tem que vir aqui, inclusive tem que vir aqui, mas você sabe, só um recorte aqui, eu coloquei uma vez o Everton, a gente no Show Rural, a gente ia gravar um podcast lá no Show Rural, e aí eu falei, Everton, vamos lá gravar, marcamos.
Por coincidência, o secretário, acho que o secretário de inovação, acho que era o Alex ou era o Aldo, não me lembro qual dos dois, falou, cara, tô com tempo, vamos gravar aqui agora. Eu falei, Everton, senta aqui, vamos gravar junto aqui. E a gente gravou, era pra ser um da IF ali, pra ele trazer, agora a gente tá devendo uma data, então já vamos recapitular pra gente fazer essa conversa com o Everton, que eu acho que é importantíssimo, né? E quando a gente olha, então, esse olhar para o desenvolvimento, né, Henrique, é muito importante porque a gente percebe que como que a gente vai levar a inovação, a melhoria para as regiões mais periféricas, né? E eu acho que essas regiões um pouco menos desenvolvidas, que a gente precisa colocar um pouco mais de desenvolvimento, eu queria que você contasse um pouquinho mais desse projeto que vocês estão fazendo com as regiões, né, os municípios aqui ao entorno, né? Que vocês estão fazendo esse movimento também. Nós temos visitado municípios adjacentes aqui a Cascavel por entender que Cascavel é responsável, até em termos infraestruturais, pelo desenvolvimento regional. E dentro das nossas fronteiras, como município, nós temos ido para além da cidade, nos distritos, num processo de conduzir entrevistas, de visitar empresas, de ouvir quem está na ponta para entender quais são as potencialidades dos nossos distritos para além do agro. Nós temos ali em Sede Alvorada empresas muito inovadoras, né? Temos ali a Seifides, temos em breve a chegada da Tectron, que vai estar desenvolvendo material pioneiro a nível global, aqui na nossa cidade, num distrito. Então nós temos essas vocações que cabe ao poder público amparar, pensar a longo prazo, porque a Cascavel do presente já se desenvolve de maneira muito acelerada. Isso tem dores do crescimento, tem aumento da população em situação de rua, tem problemas infraestruturais com a Copel. Nós estamos lidando com isso e apagando esses incêndios no presente. Mas é muito importante, em paralelo, pensar a longo prazo, para garantir esse desenvolvimento econômico pujante. E isso só é possível por meio, no meu entendimento, da sociedade civil organizada. Eu digo isso porque, estando prefeito, estando vice-prefeito, estando vereador, você acaba ficando muito reativo às demandas do dia a dia, ao que dói na população, que é às vezes a falta de um medicamento, que é o buraco na rua, e você muitas vezes perde o tempo que teria para pensar a longo prazo, para pensar estrategicamente. E aqui em Cascavel nós temos um setor produtivo, uma sociedade civil organizada por meio da SIC, por meio da Codesc, que nos amparam pensando a cidade lá em 2050. Que tipo de mudança estrutural, que tipo de política pública nós temos que plantar agora para colher lá na frente. É um amparo também técnico para o gestor, porque é muito difícil um prefeito e um vice, só duas cabeças, terem todas as soluções ou terem conhecimento sobre tudo. Então você podendo acionar entidades como o Sindicato Rural, como o Sinduscom, né, para tomar decisões mais tecnicamente embasadas, também alivia o trabalho do próprio prefeito, do próprio vice, e é isso que é uma gestão moderna em diálogo pleno, constante com a sociedade civil. As decisões já saem respaldadas pela própria sociedade e saem tecnicamente embasadas, aumentando em muito a chance de dar certo e muitas vezes desincumbindo em parte o prefeito, o vice, de pensarem lá a longo prazo e poderem apagar esses incêndios diários, porque tem uma sociedade civil parceira, pensando não cada um no próprio umbigo, mas em comunhão ali, pensando no bem comum da cidade e no desenvolvimento pujante a longo prazo. De novo, a cidade tem problemas multifacetados, diários. Nesse momento, se for olhar para a pauta que está na imprensa, nós estamos lidando com problemas de queda de energia e aumento de contas da Copel, onde atua o nosso PROCON. Estamos lidando com problemas das pessoas em situação de rua que aumentam cada vez mais na cidade. E nisso a assistência social tem que acolher, tem que dar oportunidade de emprego via agência do trabalhador, muitas vezes tem que coibir por meio da segurança pública, muitas vezes tem que estender uma mão de reabilitação química por meio da Secretaria Especial de Política sobre Drogas. Nós temos aí aumentos e ampliações estruturais da cidade na Secretaria de Obras, Instituto de Planejamento, pensando então em ampliar nossa malha de ciclofaixas, né, melhorar a mobilidade urbana aqui numa cidade que cresce, e isso são problemas de tempo presente. Para pensar no longo prazo, a gente conta com entidades como a SIC Labs, com o Iguaçu Vale a nível regional, com o POD, com a Codesc, com a SIC, e essa parceria tem dado muito certo. Deu certo ao longo da gestão Paranhos Renato Silva e sem dúvida vai seguir dando certo nessa gestão Renato Silva e Henrique Mecabu.
Perfeito, Henrique. E isso que você traz, eu acho que é fantástico, assim, porque a gente começa a conectar as coisas, né? Nada está desconectado, né? Quando a Ciclabs, juntamente com o Sebrae e Fundetec, Prefeitura Municipal, pensa no programa de do Radar da Inovação, e nessa época eu nem estava por aqui ainda, mas eu sei, me contam essa história, eu acho que é muito importante, foi muito importante, e está sendo ainda muito importante, né? Vocês conseguem colocar um recurso muito bom dentro das startups, principalmente naquela fase inicial. E por que eu estou falando sobre isso, né? Porque as startups, elas estão aí, as empresas, elas estão aí para resolver problemas reais, para resolver problemas que existem de fato e a população está sentindo, né? E eu queria que você puxasse aqui agora, e eu sei que tem alguns programas que vocês estão levando aí, o Catalisa Gov, que também é um programa piloto aqui, Cascavel é o primeiro município que está rodando o Catalisa Gov. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho e até contextualizasse para o pessoal. Como que quem estiver aqui ouvindo o nosso podcast, que de repente talvez está querendo empreender, está querendo entrar nesse mundo da inovação, no mundo das startups, mas eu não sei que problema resolver, de fato, né? E aí a gente sabe que você, como sócio que já foi sócio de startup, sabe muito bem disso, que às vezes as startups estão resolvendo alguns problemas que às vezes não são tão latentes, ou às vezes não existe potencial público para pagar sobre aquilo, né? E uma das possibilidades é daqui a pouco estar trazendo alguma solução para o governo, o município, que são as GovTechs que a gente vai chamar, né? Que é o caso da Prova, e enfim, tem tantas outras que fornecem soluções para o governo. Eu estive agora, há 2 semanas atrás, no Smart City, em Curitiba, e é um evento que ali, cara, a gente participa e visualiza muitas soluções olhando para o governo, né? Olhando como você resolver problemas dentro da área da saúde, da educação, principalmente esses pilares, também infraestrutura, energia, enfim, tem tantas outras coisas aí que a gente, aqui dentro desses eventos, a gente participa, né? Henrique, como que o pessoal pode conhecer algumas demandas, ou em que lugar, não só de Cascavel, mas do governo em si como um todo? Para quem sabe daqui a pouco está pensando em soluções, participando, vindo para a Ciclabs, vindo para o Hub One, sendo residentes aqui nossos, né? Empresas incubadas, pré-incubadas ou aceleradas. Olha, nós temos um grande marco físico hoje na cidade, para quem pensa em inovação, para quem pensa em empreender, para quem pensa em tecnologia em geral, em aprender mais sobre isso, que é o Hub One. Eu acho um espaço muito especial, eu gosto muito de estar lá. Lá nós temos coworking público, né, espaço colaborativo de trabalho, salas de ideação, salas de reunião, um estúdio de podcast, e temos, além de tudo isso, uma sala de letramento digital, às vezes para os muito mais jovens, ainda crianças, ou muito mais idosos que querem já se ambientar à tecnologia. Querem se conectar, né? Querem se conectar ao mundo atual, digamos assim. E temos lá também sediadas as administrações da Agência de Inteligência e Fomento e da Fundetec. Lá é sempre uma boa porta de entrada para quem quer explorar o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Mas é claro, as demandas de cada um, as demandas que o mercado tem para atender, só se entendem conversando com o mercado. E participar de um programa como o Radar da Inovação preconiza que antes você teve uma ideia para solucionar algum problema. Então, uma grande maneira de passar a pensar sobre isso, a se provocar sobre isso, a ouvir as pessoas para pensar num produto que atenda às dores delas e eventualmente seja financeiramente viável, passa por vir aqui em reuniões semanais da Ciclabs, passa por estar em seminários como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem organizado, né? Passa por vir aqui ao Agrofuturo, evento em breve a ser realizado aí junto à Agência de Inteligência e Fomento, aqui com a Ciclabs também. Nós temos todo um ecossistema via Iguaçu Vale, via Espaço Impulso, via Sebrae, né, que inclusive tem capitaneado, mesmo para negócios mais tradicionais, o núcleo inteligente de varejo, que permite que as pessoas se modernizem, adentrem o mercado da tecnologia e eventualmente tenham sua própria solução tecnológica para oferecer, com amparo de recurso público, com amparo de mentoria estratégica, de acompanhamento específico e individual. Isso é super especial e nos diferencia como cidade. E um ponto importante a ser colocado é que na última edição do Radar, eu participei da banca, estava vice-prefeito eleito, ainda não tinha tomado posse. Nós tínhamos lá também sendo amparadas e mentoradas, se desenvolvendo e estruturando iniciativas de empreendedorismo social.
elas não necessariamente visam lá na frente captar recursos ou dar lucro, mas elas se estruturam como negócio para que se mantenham sustentáveis e ajudem quem mais precisa. O que é muito importante para nós também como poder público, porque a prefeitura muitas vezes encontra aí um orçamento apertado para dar conta de todas as demandas. Tem empreendedores sociais, tem associações bem intencionadas que inovem também na maneira de estender a mão e ajudar aqui em Cascavel, é super importante, e o radar também pode ser um meio de desenvolver esse tipo de solução, mesmo que ela não seja tão voltada para o mercado, em termos de lucro, de captação, porque ela também ajuda a desenvolver a cidade numa outra veia. Perfeito, Henrique. Isso que você traz, assim, acho que é de suma importância, porque a startup, ela precisa olhar a tua lucratividade, é claro, mas a gente tem esses casos de startups, que tem muitas startups de sucesso, e aí recomendo quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas startups que já existem aí no mercado, que são startups que não são ONGs, né? Elas precisam ter financeiramente ali as suas devidas sobras ali, para poder a sua sustentabilidade financeira, né? Lá dentro do site da Sociedade Brasileira de Startup, ABS Startups, tem um ranking, tem um BI lá muito top, que é feito pela Deloitte, inclusive, que é uma das top 4 aí, dentro de consultoria e tudo mais, que eles têm um mapeamento, um ranqueamento de todas essas startups. Então, quem quiser aqui saber um pouquinho, e quiser saber, poxa, você sabe que eu sempre entro lá para entender o que está acontecendo dentro das GovTechs, né? O que está acontecendo? Quais são as startups que estão surgindo aí dentro das GovTechs? Isso é muito importante. Para a gente ter isso, muitas vezes a gente quer fazer mais do mesmo, né? Já existe alguma coisa. Cara, o que a gente precisa fazer? Essa busca de mercado aí para entender, né? Quero mais uma vez, Henrique, parabenizar você, Renato, toda a equipe, com Margarida na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Everton à frente da Agência de Inteligência e Fomento, e também o Thiago Guerra, o grande Thiago Guerra aqui, que também, literalmente, o Thiago Guerra, a gente compartilha ali a cadeira como diretor no Conselho Municipal de Inovação, e ele está à frente da Fundetec também, como presidente da Fundetec. Parabenizar esse trio aí, esse trio de instituições que traz com tanta força o desenvolvimento de inovação, tecnologia, né, e tudo mais. Quero aproveitar, a gente já está caminhando para os finalmente aí, que eu sei que você tem que voar daqui a pouco aqui. Henrique, eu queria que você deixasse aqui um recado final para a galera, quiser trazer alguma pauta aí dentro da prefeitura, a palavra está livre para ti aí. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Se as tuas palavras são de parabenização, as minhas aqui são de agradecimento a toda a sociedade civil que nos ampara e torna possível esse desenvolvimento tão acelerado de Cascavel. Quero agradecer a Ciclabs, a SIC como um todo, a Codesc, o POD a nível regional, agradecer a UniOeste, que especificamente nesse tema nos ampara com a agência de inovação diferenciada lá com a professora Piedade, agradecer, é claro, IFPR, a Faculdade Senac, Unipar, Univel, FAG, enfim, todo esse ecossistema universitário e FPR que está aqui na cidade e se envolve em pautas como o Radar. Agradecer ao Sebrae, que é um grande parceiro não só dessa casa, da SIC, mas do outro lado da rua, da prefeitura, sempre nos auxiliando em gestão e fomento a novos empreendimentos aqui na cidade. E quero, acima de tudo, para além de todos esses parceiros, eu com certeza esqueci uma boa parte deles, Copavel também por meio do Espaço Impulso. Quero agradecer esse time que topou estar com a gente na gestão municipal, que é um grande desafio, com todos esses incêndios diários a serem apagados, toda essa reatividade, um time que topou abrir mão de uma vida confortável na iniciativa privada, né? O Thiago Guerra na Fundetec, o Everton Porfírio na Agência de Inteligência e Fomento e a Margarida Carneiro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, toparam abrir mão desse conforto para garantir que Cascavel siga voando cada vez mais alto. Nós somos muito felizes por ter eles no time, a convite do prefeito Renato Silva. Os resultados aí têm sido excelentes nesses primeiros 100 dias que se findam hoje de gestão, e nós esperamos entregar cada vez mais ao longo das próximas centenas de dias que virão aí ao longo dos próximos 4 anos. Perfeito, só tenho a dizer para você assim que, mais uma vez, parabéns, assim, acho que puxar esse movimento é muito importante e compartilhar mesmo, e estar sempre aberto aí
aí para a gente levar as contribuições, e aí quero, o time inteiro da prefeitura é muito aberto, muito receptivo para isso, né? E assim, e agradecer também essa parceria, que é sempre de via de mão dupla, né? Hoje mesmo estava falando, veio um pessoal aqui visitar a Ciclabs, e eu falei assim, cara, vocês têm que conhecer o Hub One também, porque é muito importante, né? São atores dentro do ecossistema, e daqui a pouco tá conhecendo lá a Copavel, no Espaço Impulso, enfim, é olhar para esse ecossistema como um todo, e cada player, cada parceiro aqui tá contribuindo de algum modo, né? Então, Henrique, meu agradecimento, muito obrigado para ti também, para toda a equipe. E um agradecimento especial aqui ao nosso grande patrocinador máximo, que é o Cicobi Crédito Capital aqui. E a gente encerra mais um episódio. Se vemos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.